Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2 de Daniel. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne em vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Por que a gente faz a campanha 21 dias de Daniel? Baseado no que Daniel teve as visões de Deus. E Daniel, como a pastora leu, ele foi levado cativo. Ele tinha 15 anos, irmãos. 15 anos de idade, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas ele chegou lá e recebeu um nome: Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus que julga. E Beltesazar era o nome de um deus da Babilônia. E quando Daniel teve essa visão, ele tinha 84 anos. Olha o tempo que ele passou. Aliás, ele morreu lá na Babilônia. Ele não chegou a voltar com os exilados. E ele teve um propósito que muitas vezes nós precisamos ter para Deus responder às nossas orações. Ele não foi consultar ninguém. Ele determinou que ele iria, durante 3 semanas, separar-se para Deus. Espero que você separe para Deus essas 3 semanas. Se você tem 40 anos, está cansado. Se você tem 50, cansado. Imagine Daniel com 84 anos. Não é? Isso é um tapa na cara de pelúcia de muita gente que tem preguiça de ter um propósito com Deus. Tudo é longe, tudo é distante, mas para trabalhar pode, não é? Para se locomover para todo lado pode, mas as coisas de Deus parece que tudo trava. Tudo trava. Você levanta de madrugada, você entra na chuva, fica na fila do ônibus, pega aqueles metrô lotado, você faz de tudo para chegar no emprego. Mas quando se trata da obra de Deus, para o seu próprio benefício, estou cansado, estou doente, estou gripado, estou isso, estou aquilo. E Daniel, com 84 anos, ele nos dá uma lição. Alguém tem 84 anos aqui? Quem tem 80? Quantos anos tem sua mãe, Tadeu? Vai fazer 40. Tá certo. Então, às vezes, as pessoas vivem cansados. Vem orar, irmão,
Parece ter uma tartaruga nas costas. Já viu as tartarugas ninja? É que elas recebem um poder lá, então aquele casco movimenta. Mas nós precisamos tirar desse homem, Daniel, como que ele era na presença de Deus. Destemido. Quando eu era mais jovem, a Edna também era jovem, nós fazíamos 3 cultos por fim de semana. A gente saía de manhã, Thalita era pequenininha, a gente levava ela, e a gente fazia 3 cultos por domingo. Por isso que ela canta, porque onde a gente ia, a gente levava. E minha sogra falava assim, não sei se vocês não se cansam. Não, não cansa. Fazer as coisas de Deus não se cansa. Hoje você chega na igreja, tem aparelhagem de última geração, guitarra, bateria, tem tudo. Na nossa época não tinha nada disso. E eu tinha que levar os aparelhos para, se eu quisesse cantar, eu tinha que ter minha aparelhagem. Eu tinha que ter, naquela época, não tinha CD, só tinha fita. Era o toca-fita, era a potência, 2 caixas de som boa, câmara de eco para poder dar o eco na voz, um monte de coisa. A gente tinha... Chegava na igreja, eu descarregava, porque a Edna não podia fazer força, e eu que descarregava, eu que montava, tudo tal. E quando a gente falava para o irmão assim, você, na sua igreja tem som? Tem uma potência de som lá. Eu não levava, chegava lá, quebrava a cara, que era uma caixinha pequenininha assim, com um microfoninho malacafeta. Aí não dá, né, irmão? Você falou que tinha som, irmão. Hoje não, as igrejas são super equipadas. As igrejas hoje são bem equipadas. Para ter um microfone era uma dificuldade. Tinha que pregar no gogó. Meu pai ficava rouco, tanto pregar no ar livre, sem microfone. No ar livre, hein? Ele ficava sem voz para pregar o evangelho. Hoje a mocidade tem tudo. Tem até bateria para transformar 110, para fazer um som na praça, pregar o evangelho. E as pessoas vivem cansadas. Expulsa se isso não é de Deus. E Daniel tinha as visões. E ele se colocou 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, diz ele. Nem um pudim, nem um manjarzinho, nem um docinho. Carne também ele colocou na boca dele, nem vinho. Nenhuma essência, nenhum perfume aromático ele colocou sobre ele. E ele deve ter se vestido de saco, pano de saco, e se humilhou perante Deus. E diz que, passado algum tempo, diz aqui no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem do grande rio Tigre. Eu olhei para cima e diante de mim estava um homem, vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura.
Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo de bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanharam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Então as pessoas que estavam, talvez algumas pessoas que estavam com ele em oração, fugiram. Lembra o caso de Saulo, né? Quando ele estava no caminho de Damasco, que uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele viu uma luz que deixou ele cego. Mas os homens que estavam com ele ouviram apenas a voz e fugiram também, correram. Então, quantas pessoas não suportam o poder de Deus? O crente precisa de poder. Sem poder, ele é nada. Você tem que pedir a Deus poder. Por que a energia acende a luz, a lâmpada? Aquilo é um poder que tem nos cabos de energia, que faz a lâmpada, o circuito acender. E nós precisamos, Jesus falou, vós sois a luz deste mundo e o sal da terra. Se você é luz, você brilha em qualquer lugar. E se você é sal, você salga. Comer uma carne sem sal é ruim, né? Não é? O sal é que dá sabor. E ele viu essa visão e ele perdeu as forças, desfaleceu. Quando você recebe um grande poder, você fica sem força. Fica sem força, às vezes, para ficar até em pé. Que é o poder de Deus. Muita gente não conhece o poder de Deus. Ouviu falar. Mas o poder é para todos. Jesus falou, eu vos dou poder. Para pisar serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder. O poder é para ser usado para a cura de enfermidade, como as irmãs aqui testemunharam. Como o Jojo testemunhou a libertação dele do cigarro. Isso é o poder de Deus agindo na vida das pessoas. E ele, sem forças, mas alguém tocou nele e o levantou. Levantou e disse para ele, Daniel, você é muito amado. Já recebeu uma palavra dessa da parte de Deus? Você é um homem muito amado. E diz assim, presta atenção, Daniel, o que eu vou falar. Ele pôs-se em pé, tremendo, ele estava tremendo, ele se colocou em pé. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e a humilhar-se diante do seu Deus. Presta atenção, ó. Decidiu buscar entendimento e se humilhar. Não é hoje você vai ficar humilde hoje, que amanhã Deus já vai te dar. Não, você vai fazer um propósito de quebrar o eu. Tem muita gente que tem um eu dentro de si, que não derruba esse eu. Eu faço, eu aconteço, é eu. Não, você não é nada. E Daniel resolveu se humilhar.
Tinha um hino que a banda cantava aqui, de humilhação, né? Hã? Não, era um outro, é mais ou menos esse. Mas tinha um que falava, não é humilhado, vem adorar, uma coisa assim. As pessoas têm que entender o que é se humilhar. Ser humilde não é vestir uma roupa e dizer eu sou humilde. Aparecer aqui com a camisa rasgada para todo mundo olhar, nossa, como ele é humilde. Ou aparecer de chinelo de dedo, alguém olhar, nossa, como ele é humilde. Nessa é a humildade. É a humildade do coração, que vem lá dentro. Um propósito. E eu disse assim, depois que você se humilhou e pediu um entendimento, suas palavras foram ouvidas. Olha só, irmão, que às vezes você diz, minha oração não é ouvida, mas tem que ter um propósito para ser ouvida, tem que ter um propósito. Mas ele diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ele estava falando aqui de hostes espirituais malignas. Como eu vou fazer para impedir o anjo de passar aqui? E o anjo não conseguia passar. Anjo Gabriel, anjo mensageiro. Então o que veio? Veio Miguel, o anjo guerreiro, o príncipe de Israel. Ele veio para defendê-lo e deixar ele passar. Tal era a guerra espiritual. Coloca aí para mim aí, 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, nós estamos falando de quem é essa fortaleza? É do inimigo. Para destruir fortaleza. Não com padrões humanos. Tem gente que quer resolver tudo no soco. Quer resolver no revanche. Na vingança. Não se resolve. Crente de verdade, ele busca no joelho no chão as respostas de Deus. Ó Deus, eu sei que quem está agindo naquela vida não é coisa humana, é espiritual. E então, o Senhor vai te dar uma estratégia para você amarrar o inimigo da tua alma. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. Efésios 6,12. Coloca aí para mim. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Essa é a resistência.
resistir. O inimigo da nossa alma. Que muitas vezes usa um vizinho, usa um parente, usa pessoas. Você, como crente, tem que discernir o que é certo e o que é errado. Você tem que discernir o que é certo, o que é errado. Porque agora as suas visões espirituais foram abertas. E se elas foram abertas, você sabe o caminho a seguir. Opa, não posso por esse caminho, que esse caminho aqui é errado. Né? Aí o anjo do Senhor dá a Daniel o que ia acontecer sobre o rei do norte e o rei do sul. E esses reinos iam se dividir. Mais ou menos baseado na estátua de Nabucodonosor, que Daniel interpretou para ele. Que a cabeça era de ouro, os braços e o tronco eram de prata, os quadris eram de bronze e os pés eram de ferro e barro. São reinos. E tivemos um reino que ele diz assim: o reino do sul se tornará forte, mas um dos príncipes se tornará ainda mais forte do que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Então ele está dizendo a Daniel o futuro. E nós tivemos reis poderosos. Tivemos Alexandre o Grande. Mas o reino dele se dividiu. E Alexandre o Grande conquistador morreu. Depois teve o rei do sul, que era Ptolomeu, que ele governava o Egito. E tivemos Seleuco, que abandonou Ptolomeu. Seleuco governou a Babilônia. E eles estabeleceram o reino. Ptolomeu fortaleceu o Egito e Seleuco fortaleceu o reino do norte, reino do sul e reino do norte. E tivemos também Antíoco, que profanou o altar do Senhor em Jerusalém. E tivemos também os Macabeus. Os Macabeus, eles derrotaram Antíoco e estabeleceram a festa chamada festa do Hanukkah. Hanukkah, festa da dedicação. E esses reinos passaram, tudo que foi falado aqui no capítulo 11 de Daniel. Mas está para vir um rei ainda que não veio. Ele é arrogante. É o anticristo, que vai governar as nações. Muitos não conhecem história e diz: o anticristo já veio. Tem uns que estão falando, tem pregadores que falam que nós já estamos no milênio. Pregador famoso. Até mandei para ele um texto. Falei: se estamos no milênio, como que o leão não está comendo palha? Não é? Se tivéssemos no milênio, o leão estava comendo palha, em vez de carne.
que Isaías falou. Então nós vamos ter um reino, diz aqui, que ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelo deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima dele todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido dos antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro, e dará grande honra àqueles que o reconheceram. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra mais a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. E diz aqui o texto, ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará, por esse rei terá o controle dos tesouros de ouro, de prata, de todas as riquezas do Egito, os líbios, os núbios, eles submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará sua tenda reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. E diz, naquele dia, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. E multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para desprezo eterno. É o fim. Está chegando. Está chegando. Nunca se ouve tanto escândalo no meio do evangelho como tem havido hoje. Nunca o povo se tão corrompido que nem estão agora. A corrupção, o sexo desenfreado, a idolatria, a feitiçaria. Igrejas se fundindo com religiões afro-africanas. Quantas coisas têm acontecido? Pessoas, homens, líderes, que dizem que tem que mudar a Bíblia, tem que reformar a Bíblia, mas o Senhor diz que a minha palavra se renova a cada manhã. Se ela se renova a cada manhã, como vamos reformar a Bíblia? Se ela se renova a cada manhã. Mas os homens ímpios, cada vez mais na sua impiedade. Pessoas que perderam o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você não faz coisa errada porque você tem temor a Deus. É o princípio da sabedoria. Tudo que você semear, isso você vai colher. É a lei da semeadura. Então nós vemos Daniel, que ele disse, e o que acontecerá comigo? Ele dizer, aqueles que conduzem muito a justiça, serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão, por outro lado, em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei diante de mim,
estava 2 outros anjos, um à margem do rio, de outro da margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas: quanto tempo decorrerá antes que se cumpra estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aqueles que vivem para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois da abolição do sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. E quando você siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Se nós dormirmos hoje no Senhor, nós vamos receber a herança que nos cabe. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, que multidões que dormem no pó da terra se levantarão. Aqui determina o julgamento de Deus. Tem muita gente que morreram, viraram pó, mas Deus conhece um por um. E diz que multidões, não é multidões pequenas, multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e repugnância eterna. Já pensou? Já imaginou? Que diz que haverá um dia de angústia como nunca houve, desde o início das nações. Quem já passou por angústia sabe o que é. Teve uma época aqui no Brasil que sumiu a carne. Governo Sarney. Ele tabelou a carne, fez tabela de preço, então os comerciantes tiraram as mercadorias das prateleiras. Então a gente, para arrumar carne, você tinha que pagar ágio, chamava ágio. Se quisesse comer 1 quilo de carne, você tinha que ir lá para o açougueiro. Estava lá tabelado, vamos supor, R$40 o quilo do contrafilé. O cara falou: se você me der 60, você leva o quilo. Existiam os fiscais do Sarney. Os fiscais do Sarney. Deu tudo errado. O povo ficou desesperado. Eu lembro que eu fui no Center Norte, ela tinha não sei se tem aquele mercado ainda, que a gente ia lá. Então tinha uma pilha de açúcar assim, grande assim. Eu já tinha colocado uns 2 quilos de açúcar no meu carrinho. 2 quilos é 1 quilo que vem no saquinho? É 2 pacotinhos. Aí anunciaram no alto-falante: olha, o açúcar vai acabar. Irmão do céu. Houve uma invasão sobre aquela pilha de açúcar. Até os 2 quilos que eu tinha pego sumiu do carrinho. O povo não quer passar fome.
Entendeu? Quando tem aquelas promoções em mercado, eles já põem logo assim, não vendemos por atacado. Tantos quilos por pessoa, porque senão, irmão, eles se matam. Imagine na grande tribulação que vai vir sobre a terra, em que vai vir a marca da besta. A pessoa não consegue ficar sem uma carne. Imagine ter que passar fome. E ainda vai passar um anjo no céu, vai dizer: não se deixe marcar. Não se deixe marcar. Mas muitos com fome. Se ele não é salvo na graça, irmão, que hoje a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá acesso ao Pai. Imagine nessa grande tribulação. Não precisa nem falar, o cara já vai estendendo o braço. É igual o negócio da injeção aí, da vacina. O pessoal estava mais louco por causa de uma injeção. Não sabia se ia fazer efeito, se não ia. Ele queria tomar uma vacina. Tá todo mundo doido para tomar uma vacina. Não é? A Covid-19 foi uma amostra como foi no mundo. Todo mundo em casa, ninguém saía de casa. Pessoas quase se mataram dentro de casa porque ninguém suportava mais um ao outro. Muita separação, muita morte. Aí vem um decreto mundial, hein? Porque dessa vez foi um decreto mundial, que veio lá da OMS, Organização Mundial da Saúde. Tudo que eles falavam era lei. Se o cara tomar um copo de água do Rio Tietê, ele ia lá tomava. Tem gente que é assim. E nós estamos na graça. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé. Mas tem gente que não quer salvo na graça. Fala, se eu ficar no arrebatamento, beleza. Eu vou para um sítio, aí fico lá. Aí quando a comida acabar? São 3 anos e meio. Mais 3,5 são 7. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Aí que está. Todas as coisas estão escritas aqui, ó. O futuro e o presente. Você pode falar assim, eu não sei o futuro. A Bíblia está aqui, estou explicando para vocês o futuro. O que vai acontecer. Estamos marchando para o surgimento desse anticristo. Não sei quanto tempo vai durar. Os tempos não... Deus disse para Daniel, ó, sela essas palavras, siga o teu caminho. Siga o teu caminho, irmão, na fé em Jesus Cristo. Até chegar aquele dia. O dia que nós seremos levados para um reino de paz. Então que você possa entender que com Jesus o seu fardo faz-se leve. Busque mais a Deus, ore mais. Faça como Daniel. Faça como ele. Faça como Sadraque, Mesaque e Abidinego, foram seus companheiros que entraram na fornalha de fogo ardente, mas eles saíram ilesos.
porque eram homens de convicção. E um homem de convicção era Paulo, que dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Amém, irmãos? Ficamos em pé. Dê a mão ao seu irmão do lado. Aleluia, 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 aleluia. Cristo vive, aleluia. Cristo vive, aleluia. Profético. Como hoje é o primeiro, nós só vamos dar glória, tá? Tudo que eu falar, vocês repetem aí com muita veemência. Sem poder não sou nada. Sem poder não sou nada. Quero poder. Eu sou luz. Brilho em todo lugar. Assim como Daniel decidiu buscar entendimento e se humilhar perante Deus, eu farei o mesmo. Farei um propósito com Deus para que minhas orações sejam ouvidas. As fortalezas do inimigo serão destruídas com o joelho no chão. A nossa luta não é contra o sangue e carne, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais
do mal nas regiões celestes. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Se dormir hoje no Senhor, receberei a herança que me cabe. Estamos na graça, pela graça somos salvos. Seguirei o meu caminho com Jesus Cristo até que serei levado para o reino de paz. Buscarei mais, farei com Daniel, porque sou um homem de convicção. Todos juntos, um glória só. Glória! Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. A resposta virá. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. A resposta virá. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. A resposta virá. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. A resposta virá. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. A resposta virá. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. Em oração vou me colocar. A resposta virá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os pedidos de oração, Senhor, as listas, a carta que foi feita para Ti, meu Deus. Leia cada um pelo Teu poder. Pai, responda, meu Deus, assim como Tu respondeste a Daniel, Senhor. As respostas virão pelo Teu poder, pela Tua graça. Pai de amor e de bondade, eu creio no milagre, eu creio, Senhor, que Tu fará o milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, ó Deus, que Tu venha, Senhor, abrir portas, que Tu venha curar enfermidades, que Tu venha fazer maravilha no meio do povo. Eu Te peço, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus.